Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santos. E olha gente, atendendo a pedidos, eu estou aqui com uma turma de questões comentadas voltada para o IFP. Você sabe que o IFP esse é esse concurso e tem uma vaga que é para auxiliar em administração. Então vou comentar aqui algumas questões da parte de conhecimentos específicos. Você sabe que lá dentro de conhecimentos específicos tem vários assuntos da minha área. Pois pronto, eu vou trabalhar com vocês aqui esses assuntos que são referentes à minha área, tá certo? Quais são os assuntos que eu vou trabalhar com vocês? Olha aí, ó. Gestão de arquivos, protocolo e movimentação de documentos, relações interpessoais, atendimento ao público, noções de administração, planejamento, direção, execução e controle, noções de gestão de projetos, noções de procedimentos operacionais, noções de orçamento e finanças públicas e, por fim, noções de patrimônio, noções de sistemas de informação, noções de recursos humanos e acesso à informação do setor público. Então são esses assuntos que eu vou trabalhar com vocês dentro do edital aí do IFP, ok? Esse concurso aí, gente, bem interessante para vocês, aproveitem, viu? Ah, professor, mas eu não vou fazer o IFP, tá bom? Eu vou estudar para outro concurso, eu vou estudar para outro instituto federal, concurso de uma prefeitura que saiu, concurso de um órgão que saiu. Bom, se esse concurso for de nível médio ou fundamental e tiver esses assuntos que eu estou comentando aqui, também serve para você, viu? Tá bom? Não é só para o IFP, até porque esses assuntos são comuns a outros concursos, tá certo? Mas aqui vai ser focado principalmente para o IFPI, para a galera do Piauí e dos estados vizinhos que vão fazer esse concurso. Tudo bem, gente? Belezinha? Bom, espero que você goste do nosso curso. O nosso foco aqui vão ser questões comentadas focadas nesse concurso. Belezinha? Tranquilo, gente. Pois vamos começar. Olha aí, ó. Começando com a parte de gestão de arquivos. Como vocês sabem, né? Esse edital tem gestão de arquivos, também tem protocolo e movimentação de documentos. Mas os dois assuntos são a mesma coisa, né? Se refere à arquivologia, tá bom? Arquivologia básica, porque como você viu nesse edital, tem muitas noções, né? Noções disso, noções daquilo, porque o nível da prova não deve ser tão profundo. Ah, quer dizer que a prova vai ser fácil? Não é isso. Quer dizer que a tendência não é ser uma prova de analista ou coisa assim, tá certo? Ok, vamos começar com a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, ó. Os valores imediatos dos documentos de arquivo opõem-se aos chamados valores. Bom, para a gente responder a questão, a gente precisa falar do valor primário e valor secundário. O que quer dizer isso? Todo documento, quando nasce, gente, ele nasce com valor primário. E depois, posteriormente, no futuro, ele pode vir a ter um valor secundário. Valor primário, valor primeiro, valor secundário, valor segundo. Ah, professor, que legal, muito difícil isso. Não, brincadeira. Valor primário, valor primeiro, valor secundário, valor segundo. Muito fácil. Agora, uma coisa interessante. Valor primário, gente, ele é administrativo, fiscal ou legal. E o valor secundário é histórico, probatório ou informativo. Você tem que ter muita atenção, porque uma questão pode fazer uma pegadinha querendo trocar. Dizer o seguinte, ó, o documento de valor primário, probatório e informativo, não. O documento de valor secundário, administrativo e fiscal, não. Certo? Olha, mas geralmente em prova, eles usam a palavra administrativo como sinônimo de primário e histórico como sinônimo de secundário. Não está errado, né? Não está errado, porque, veja bem, administrativo é primário, histórico é secundário. Agora, o inverso nem sempre, né? Nem todo primário é administrativo, nem todo secundário é histórico, tá certo? E é muito importante. Beleza, vamos falar um pouquinho desses dois valores? Bora lá. O que é o valor primário, gente? O valor primário é o valor que todo documento tem quando nasce. Ou seja, é um documento que todo documento quando nasce, ele nasce para cumprir uma finalidade, ele nasce para cumprir uma função. Essa função é o chamado valor primário, certo? Aqui eu coloquei algumas observações. Ó, o valor primário é o valor pelo qual todo documento foi criado um dia. Está presente em todo documento quando de sua criação. Refere-se ao valor pelo qual o documento, ou melhor, que o documento apresenta para o funcionamento da instituição. Isso quer dizer, gente, que esse documento, que tem valor primário, ele serve para o funcionamento da instituição, para o dia a dia, para a gestão dessa instituição. Certinho? Ok. Agora, é muito importante dizer que todo documento nasce primário, mas todo documento também um dia vai perder esse valor primário, porque o valor primário ele é temporário. Isso quer dizer que você tem já duas certezas aí. Todo documento nasce primário, mas todo documento também um dia perde esse valor primário, tá certo? Ok. Quando esse documento perde esse valor primário, ele pode vir a ter um valor secundário.
E o que é esse valor secundário? Ora, esse documento não serve mais para a gestão, para o funcionamento, para o dia a dia, mas agora ele serve como memória, ele serve como um documento que vai comprovar algo do passado dessa instituição. Certinho? Ok. Então vamos ler aqui, ó. O documento, após perder seu valor administrativo primário, pode ou não adquirir valor secundário histórico. O que é esse valor secundário? É servir agora como fonte de pesquisa e informação para terceiros e para a própria administração. Vamos dar um exemplo aqui. Eu gosto sempre de falar de relacionamento para dar exemplo, né? O pessoal pega mais fácil, né? Vamos lá. Você tinha um namorado, namorada e tal, e ele mandava cartinhas de amor para você. É o novo, professor. Cartinha. Pois pronto, sou da época da cartinha. Aí mandava cartinha, botava perfume lá, né? Beijava, botava lá e tal, né? Mandava para você, certo? Aí quando você namorava com uma pessoa, essa carta tinha sentido, né? Porque tem valor administrativo. Por quê? Porque serve para o namoro, né? Tinha sentido naquele momento. Depois terminou o namoro, terminou, beleza. Acontece, né? Aí você ouviu o Reginaldo Rossi, tal, ficou de ressaca, né? Sofreu muito, sofrência, aquela coisa e tal. Aí você já tá com outra pessoa, tá feliz, bem resolvido e tal. Aí um belo dia você vai arrumar suas gavetas e acha a cartinha dessa pessoa. E aí? Aí você pensa assim, eu não namoro mais com a pessoa, não namoro mais. Se eu namorasse com ela, então logo essa cartinha teria valor primário, mas agora não tem. Mas essa carta, ela ainda tem um valor para mim, um valor sentimental, histórico, né? É o meu passado, a minha memória. Se você acha que essa carta ela deve ser guardada porque ela comprova a sua história, o seu passado, então nesse caso é porque essa carta tem valor secundário. Agora, se essa carta não serve mais para mostrar seu passado, se ela não tem nenhuma importância para mostrar como era, né, o relacionamento do passado, ou você nem quer lembrar desse relacionamento do passado, que geralmente é mais comum, então você vai fazer o quê? Você vai jogar fora essa carta, não é isso? Mas pronto. Então, perceba uma coisa, estou dando uma dica de boa e prova aí. Você só deve guardar algo que tem valor. Aquilo que não tem valor, você joga fora. Se o documento tem valor primário, você não pode jogar fora porque tem valor. Se ele tem valor secundário, você também não pode jogar fora porque ele tem valor. Agora, se ele não tem nem valor primário nem secundário, você joga fora. Certinho? Tudo bem. Só que tem um detalhe. O valor secundário, gente, ele é um valor definitivo. Isso quer dizer que um documento ele jamais vai perder o seu valor secundário. Ou seja, o valor secundário é um valor forever. Certo? É um valor para sempre. E aí vem aquela pergunta. Se um documento só pode ser guardado se tem valor e só pode jogar fora se não tem valor, e um documento de valor secundário, o valor dele é forever, para sempre, logo isso quer dizer que eu jamais poderei jogar fora um documento de valor secundário. Isso quer dizer que o documento de valor secundário tem que ser guardado indefinidamente, ou seja, para sempre, forever. Certinho? Ok. Tem uma dica boa para vocês. Ó. Aqui eu coloquei um gráfico que explica o seguinte, coloquei aqui valor em função do tempo, tempo em função do valor, certo? Olha aqui, ó. Imagine que esse gráfico demonstra um documento, a relação do documento, o valor desse documento em função do tempo dele, certo? Ok. Quando o documento nasce, ele nasce com valor primário, tá aqui, ó, no início do tempo. E quando ele nasce, ele está no auge do valor primário. À medida que você usa o documento, ele vai perdendo esse valor primário até chegar o momento que esse documento perde totalmente o seu valor primário. Quando ele perde esse valor primário, ele pode vir a ter um valor secundário. Se ele chegar a ter um valor secundário, ó, esse valor secundário aumenta com o tempo. Isso quer dizer que, à medida que o tempo vai passando, o valor secundário vai aumentando. E o valor secundário é forever, para sempre. Isso aqui não é máscara de super-herói não, tá bom? Isso aqui é o infinito, tá certo? Então, tome cuidado. Ok? Todo documento nasce primário, todo documento perde o valor primário um dia. Quando ele perder esse valor primário, ele pode vir a ter um valor secundário. Se ele tiver valor secundário, ele jamais perde esse valor. Certinho? Tudo bem. Ok, vamos responder a questão? Olha aí, a questão diz o seguinte, ó. Os valores mediatos dos documentos de arquivo opõem-se aos chamados valores... Vamos explicar. Valor primário, valor primeiro. Valor secundário, valor segundo. Se eu falo valor mediato é o contrário de imediato. Imediato é o que vem primeiro. Mediato é o que vem depois. Ora, o que vem primeiro é o valor primário, imediato. O que vem depois é o valor mediato, secundário.
Ora, ele está dizendo que o valor mediato é o segundo, secundário, se opõe ao chamado valor imediato. Imediato é o primário. Nesse caso, letra A, primário, que é o oposto de secundário. Certo? Eles se opõem um ao outro. Entendeu? Ficou claro? Entendi não, professor. Tudo bem, você vai estudar. Se a pessoa interessada vai pesquisar, então logo você vai entender. Tô brincando. Qualquer dúvida, gente, pode entrar em contato comigo, tá certo? No próprio site aí, Vem Passar EAD, tem lá um espaço para tirar dúvidas. Se por acaso você não conseguiu, não tiver a fim de entrar pelo próprio site, entre em contato pelos próprios e-mails e contatos nas redes sociais que tem aí no próprio slide, tá certo? Eu fico sempre à disposição para respondê-lo. Quando você pergunta diretamente no site, eu respondo mais rápido, porque toda pergunta que é enviada para o site eu sou notificado em tempo real. Então, geralmente, tem muita gente que já entrou em contato aí e surpreendeu, porque envia a pergunta, às vezes, com 3 minutos depois eu já respondi, porque eu sou notificado em tempo real. Então, às vezes, eu estou até fora, no celular eu respondo, tá certo? Tudo bem? Beleza. Então, você já imaginou que eu não tenho uma vida social, né? Não tenho uma vida privada, né? Então, eu fico só sem notificação direta. Normal, isso é vídeo de professor. Mas tudo bem, gente, ó, tô brincando. Vamos para a segunda questão? Olha aí, 2. Considerando a afirmação a seguir, marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna. No que se refere a documento, entende-se por, tracinho, a decisão decorrente da avaliação documental que determina o seu devido encaminhamento. Eita, pessoal, entendi, foi nada. Mas tudo bem, você vai entender já já. O que ele está falando aqui, gente? Ele está falando de gestão documental. E quando se fala de gestão documental, nós temos 3 fases da gestão documental: produção, utilização e manutenção e destinação. Isso quer dizer que a gestão de um documento ela passa por 3 momentos, por 3 etapas. Isso quer dizer também que todo documento vai passar por essas 3 etapas. Todo documento ele é produzido, todo documento é utilizado ou mantido por um tempo e depois eu tenho que dar um destino para esse documento, certo? Tudo bem. O que é importante você entender? Você tem que entender quais são os critérios de cada etapa dessa. O que cada fase corresponde dentro da gestão arquivística, certo? Tudo bem. Então vamos começar falando da fase de produção. Ora, o que é a fase de produção? É a fase em que eu estou criando o documento. Como o nome já está dizendo, ó, é a fase que eu estou elaborando, criando esse documento. Eu não estou utilizando ainda, eu não estou mantendo ainda, eu não estou dando destino para ele ainda, eu estou só criando. Então, se você está fazendo ali um relatório no Word, você está lá preenchendo uma ficha, nesse caso você está criando esse documento, está na fase de produção documental, certo? Ok, não tem muito o que dizer sobre a fase de produção documental. O que eu posso dizer para você é o seguinte, é que se todo documento nasce primário, e eu estou na fase de criação desse documento, fase de produção e elaboração desse documento, isso quer dizer que na fase de produção esse documento tem valor primário, isso mesmo. Tá certo? Então, um documento na fase de produção tem valor primário administrativo. Ok. Depois que esse documento foi criado, ele foi criado para cumprir sua função primária, para cumprir esse valor primário. Nesse caso, agora nós chegamos na fase de utilização e manutenção. Como o nome já diz, a fase de utilização e manutenção é a fase em que eu vou utilizar esse documento e também manter esse documento quando não estiver sendo utilizado. Por exemplo, a sua carteira de identidade. Você está assistindo a aula agora, e eu pergunto, essa carteira de identidade, ela está sendo usada nesse momento? Eu acredito que não, você não está estudando aqui usando a carteira de identidade, eu acredito que não, né? Então, mesmo você não usando essa carteira de identidade nesse momento, acredito, né, que ela tem uma importância para você, que você vai usar ela futuramente. Logo, você está mantendo ela, mesmo sem estar utilizando. Enquanto você está assistindo a aula aí, você está usando o PDF, ou então está anotando algumas coisas no caderno, ou então está riscando o coraçãozinho da pessoa que você ama. Faça isso não, se concentre na aula. Ok, então nesse caso você está aí ó, com documentos que estão sendo utilizados nesse momento. Ok, então olha o que acontece na fase de utilização. O fluxo percorrido pelos documentos no cumprimento de sua função administrativa e sua guarda após cessar o seu trâmite. Então você usou, depois você vai guardar. Ok. Cuidado com essa palavra trâmite. O que é trâmite? Quer dizer aquele processo, aquele caminho no qual o documento percorre para cumprir sua função administrativa. Certo? É o seu trâmite. Tudo bem. Uma pergunta para vocês. O documento na fase de utilização e manutenção, ele tem valor primário ou secundário? Pense aí. Dá um tempo. Mentira, dá tempo não, tem que responder.
Se quiser dar tempo, pausa aí o vídeo, certo? Então veja, o documento na fase de utilização e manutenção tem valor primário ou tem valor secundário? Valor primário, exatamente, acertou. Certo, então veja, o documento quando nasce, ele nasce com valor primário, por isso na fase de produção tem valor primário. Depois ele vai ser utilizado e mantido, ainda com valor primário, porque ele está servindo ainda. Ele está sendo utilizado devido ao seu valor inicial, certo? Agora, depois que esse documento não tem mais valor primário, aí eu tenho que determinar um destino para esse documento. Eu tenho que dizer o que eu vou fazer com esse documento. Aí sim, aí nós chegamos na fase de destinação. Essa fase de destinação, gente, é a fase em que eu vou avaliar os documentos para, a partir dessa avaliação, determinar o que fazer com esses documentos. Por isso que essa fase também pode ser chamada de fase de avaliação e destinação. Para quem está estudando para concurso aí, já deve ter ouvido até outro termo, também chamado de destinação final. Então serve como dica. Fase de destinação, avaliação e destinação e também destinação final. Como o nome já diz, essa é a fase em que eu vou ter que determinar o que eu vou fazer com esse documento. Ou seja, eu vou avaliar para determinar um destino final para esse documento. Certinho? Tudo bem. Então, olha o que diz aqui no slide. As atividades de análise, seleção, fixação de prazos de guarda dos documentos implica em decidir quais documentos serão eliminados e os quais serão preservados forever, certo? Para ficar mais fácil, eu fiz o seguinte esquema, o seguinte desenho, olha aí. Na fase de destinação, na fase de avaliação e destinação, na fase de destinação final, essa fase aqui, você vai fazer o quê? Você vai avaliar o documento e a partir dessa avaliação vai determinar o seguinte, ele vai ser descartado, vai ser eliminado, você vai jogar fora, ou então você vai guardar ele forever, guardar para sempre. Só tem dois caminhos possíveis na fase de destinação. Ou você guarda ele para sempre, ou então você vai eliminar, descartar, jogar fora. Deu para entender isso aí, gente? Ok, espero que você tenha entendido. Ok? Belezinha. Vamos responder a questão agora. A questão diz o seguinte, ó. Considerando a afirmação a seguir, marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna. No que se refere a documento, entende-se por tracinho, olha aí, ó, a decisão decorrente da avaliação. A decisão decorrente da avaliação. Qual é a fase que ocorre a avaliação? Qual é? É a fase de destinação ou destinação final. Então, nesse caso aí, questão letra B de bola. B de bola, destinação. Certinho? Tranquilidade? Ok, espero que sim. Vamos seguir em frente. Aqui é corrido, né? Quanto mais questões comentadas, maior chance de você ter uma base melhor para essa prova. Eu quero assim, né? Questão comentada, focada na prova, certo? Tudo bem. Vamos para a questão 3? Leia as afirmações em relação às finalidades do arquivo. Eu não vou nem ler o enunciado, né? Não vou ler nada disso, porque o mais importante é você ter um entendimento teórico para você responder a questão. Não adianta você responder a questão se você não sabe por que ela está certa ou por que ela está errada. Ok, então vamos lá. Para a gente responder essa questão, gente, eu coloquei alguns conceitos aqui do que é arquivo. Se você entender o que é arquivo, você vai entender se essa questão, vai conseguir responder essa questão. Olha aí, primeiro conceito que eu coloquei sobre arquivo. Arquivo. Arquivo é um conjunto de documentos oficialmente produzido e recebido por um governo, organização ou firma no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros. Veja que eu destaquei algumas palavras em vermelho aí que vai servir para você entender melhor esse conceito. Olha aí, arquivo é um conjunto de documentos, ou seja, uma massa documental que é oficialmente produzida e recebida por uma instituição, por uma pessoa, por uma família. Explicando melhor, se você trabalha num órgão público ou privado, se você trabalha, sei lá, numa instituição, essa instituição, ela produz e recebe documentos diariamente. No dia a dia, na gestão dessa instituição, ela está sempre produzindo e recebendo documentos. Esses documentos produzidos e recebidos, que se refere às atividades dessa instituição, que se refere ao funcionamento e à gestão dessa instituição, eles são guardados. Esse local, esse ato, esse processo de arquivar ou de guardar os documentos, né, que se refere às atividades da instituição, é que a gente chama de
arquivo ou arquivamento. É isso. Então, o arquivo, ele contém esses documentos, esse conjunto de documentos, que é referente às atividades da instituição. E quando a gente diz que se refere às atividades da instituição, isso quer dizer que são documentos oficiais. Por que é importante você entender que o arquivo só tem documentos oficiais? Porque, sei lá, uma instituição pode receber documentos que não são oficiais. Esses documentos que não são oficiais não devem ser arquivados, certo? Exemplo, vamos dizer que na sua empresa, na sua instituição, vocês tenham recebido lá uma propaganda de um novo supermercado que se instalou na cidade. Esse documento, esse panfleto, sei lá, que chegou na sua casa, ele é de interesse da instituição? Ele fala sobre a gestão, sobre o funcionamento da instituição? Não. Então, logo, ele não é oficial. Não se refere às atividades da instituição. Agora, por que eu vou guardar um documento que se refere às atividades da instituição? Por que eu vou fazer um arquivo? Para usar esses documentos futuramente. Ou seja, para cumprir funções futuras. Esse futuro pode ser daqui a 10 minutos, como pode ser daqui a 20 anos. Certo? Tudo bem. Belezinha. Vamos ver outro conceito? Olha outro conceito. Arquivo é uma designação geral, designação genérica, de um conjunto de documentos que são produzidos e recebidos. Cuidado, não é só produzido, nem é só recebido, é produzido e recebido por uma pessoa física ou jurídica, ou então pública ou privada. Isso quer dizer que você na sua casa pode ter um arquivo, uma instituição pública pode ter um arquivo, uma empresa privada pode ter um arquivo, uma ONG pode ter um arquivo, uma família pode ter um arquivo? Pois é. Caracterizada pela natureza orgânica de sua acumulação e conservado por essas pessoas ou por seus sucessores para fins de prova ou informação. Veja que ele fala natureza orgânica. O que quer dizer natureza orgânica? Quer dizer que todo documento, gente, como ele se refere à instituição, porque ele é produzido de acordo com as necessidades e funcionamento dessa instituição, isso quer dizer que esse documento, ele se liga à instituição. Explicando melhor. Se eu for na sua gaveta da sua casa, certo? E chegar lá e abrir sua gaveta, e lá tem vários arquivos pessoais, notas fiscais, comprovantes, sei lá, histórico escolar, etc. Se eu pegar no seu arquivo lá e for ler os documentos, eu vou ficar sabendo mais sobre quem? Sobre você. Se eu ler esses documentos estão falando de quem? Estão falando de você. Isso quer dizer que há uma relação orgânica entre esses documentos e você, certo? Porque esse documento se refere às suas atividades, à sua vida. Certinho? Beleza, então essa relação orgânica. Vamos ver um terceiro conceito? Olha aí, arquivo. É uma acumulação ordenada, não é uma acumulação de qualquer jeito, não é só um monte de documento amontoado, não é isso, certo? Um monte de documento amontoado, legal, né? Beleza, ó. Então veja, a acumulação ordenada, há uma ordem, uma organização, dos documentos, em sua maioria textuais. O que quer dizer em sua maioria textuais? É porque geralmente quando você vai no arquivo, você encontra mais o quê? Documentos em texto, né? Papel, ofício, memorando, relatório, parecer, decreto, norma, regulamento, não é isso? Então são documentos textuais. Mas veja, em sua maioria, viu? Que nós podemos ter arquivos digitais, arquivos em filmes, arquivos em CD, arquivos em disquete, ao novo disquete, nós temos arquivos em pendrive, não é isso? Pois pronto. Que são criados por uma instituição ou pessoa no curso de suas atividades, ou seja, na sua gestão, no seu funcionamento, e preservado para a consecução de seus objetivos, visando a utilidade que esses poderão me oferecer no futuro. Ou seja, você guarda para usar no futuro, não é isso? Ok? Ficou claro esses conceitos? Tudo bem. Agora vamos responder a questão. A questão diz o seguinte, ó. Ele está falando de arquivo, né? A principal finalidade do arquivo é servir à administração, constituindo-se com o decorrer do tempo em base do conhecimento histórico. Opa, isso aqui tem a ver com o assunto passado que eu falei. Todo documento nasce, primário administrativo. Com o tempo, no futuro, ele pode servir, para entender a história. Ele tem valor secundário histórico. Então, a primeira tá ok, correto. Ele serve para guarda e controle de documentos? Ora, por que você guardou seu histórico escolar? Para você controlar seus documentos, para guardar, para servir no futuro. É isso, arquivo tem guarda e controle de documentos. Perfeito. Disponibilidade de consultas, empréstimos e desarquivamento de documentos. Quando você vai lá na instituição e tem documentos lá,
Esses documentos podem ser consultados? Pode. Tem lá um arquivo público de uma instituição. Esse arquivo público estadual, municipal, federal. Ele serve para consulta? Serve. Você pode emprestar documentos de um arquivo? Pode. Esses documentos são arquivados, desarquivados? Sim. Então, questão correta. Preservação, conservação do patrimônio arquivístico da instituição. Quando você guarda documentos em arquivo, você está preservando a memória, preservando os documentos que se referem a essa instituição? Você está conservando o patrimônio informacional dessa instituição? Sim. Então, primeira, segunda, terceira e quarta estão corretas. Então, logo é letra O, letra E. Todas as afirmativas estão corretas. Deu para entender, gente, isso aí? Espero que sim. Vamos para a questão 4? Quarta questão, olha aí. Os documentos estreitamente vinculados aos fins imediatos, imediato, lembra? Imediato quer dizer primário, administrativo, fiscal ou legal, que determinaram sua produção ou recebimento no cumprimento de atividades e se encontram junto aos órgãos produtores, acumuladores, em razão de sua vigência e da frequência com que são consultados por eles, estão em qual arquivo? Para a gente responder essa questão, a gente vai falar da teoria ou do assunto que é o mais cobrado dentro da arquivologia, que tem mais chance de cair nessa prova. Pelo menos essa é a nossa experiência. Se você pegar provas anteriores, se você pegar aí, está estudando por questões, você vai ver que esse assunto cai demais. Então, é normal que a gente pegue um pouquinho mais de tempo para explicar ele. Se por acaso a explicação extrapolar essa aula aqui, aula 1, não tem problema, a gente continua na aula 2, certinho? Então, vamos lá. Um assunto que é extremamente cobrado em provas de concurso é o chamado ciclo de vida dos arquivos. Esse ciclo de vida dos arquivos, ele também pode ser chamado de teoria das 3 idades. Tem essa teoria das 3 idades, esse ciclo de vida dos arquivos, diz o seguinte: nós temos, de acordo com a idade, de acordo com algumas características desses documentos, desses arquivos, nós temos o arquivo corrente ou de primeira idade, o arquivo de segunda idade ou intermediário e o arquivo permanente ou de terceira idade, certo? Tá aqui, corrente, primeira idade, intermediário, segunda idade, permanente, terceira idade. Aqui eu posso fazer a seguinte relação. Vamos imaginar que nós, seres humanos, nós temos aqui 3 idades, certo? Aqui não tem nenhuma explicação científica, biológica, nada disso. Aqui é a divisão do professor André, tá certo? Ok. Nós temos a fase que a gente é criança, até chegar mais ou menos à adolescência, até o final da adolescência, que eu vou chamar de fase em que você é jovem, certo? Jovem. Nós temos a fase em que a gente é adulto. E nós temos a fase em que nós estamos idosos, terceira idade. Então, mal comparando, tá aqui, corrente, primeira idade, você é jovem. Intermediária, segunda idade, você é adulto. Terceira idade permanente, você é idoso. Até, inclusive, a gente chama de terceira idade. Não é isso? Mas pronto. Qual dessas 3 fases você está mais ativo? Você se mexe mais, você tem mais energia, você é uma pessoa que não para quieto? Geralmente, quando você é jovem, primeira idade. Qual é a fase que, apesar de você ser ativo, apesar de você ter atividade ainda, ser uma pessoa de energia, você não tem a mesma energia? Eu não sei ainda porque eu não estou na primeira fase ainda. Pergunto para vocês, certo? Como eu estou na primeira fase, então logo, um dia eu vou saber como é que é. A fase em que você é adulto, hein? Intermediário, segunda idade. Você é ativo, mas não é mais tão ativo. Ok. Qual é a fase em que, apesar de você ter inteligência, você entender muito do passado, você ter uma memória, lembrar de coisas que aconteceram no passado, você é uma pessoa importante para a sociedade, porque você que conhece o passado, certo? Mas você não é mais tão ativo. Terceira idade. É isso? Pessoal, mas tem Viagra e tal. Essa é outra história, ok? Beleza. Então, vamos lá. Aqui existe essa mesma relação. A primeira idade eu tenho documentos que são usados com grande frequência, depois eu tenho documentos intermediários que não são usados mais com toda frequência, e depois os arquivos permanentes, no qual nós estamos falando de documentos históricos que falam do passado. Ok. O tempo está bem apertadinho, mas assim, eu vou começar falando aqui do arquivo corrente, certo? Aí a gente continua falando das outras idades na próxima aula, ok? Então, o que é o arquivo corrente ou de primeira idade? É aquele constituído de documentos em curso, ou seja, ainda está sendo usado, ou consultados com grande frequência,
conservado nos escritórios ou nas repartições que os receberam e os produziram, ou em dependências próximas de fácil acesso. É isso. Arquivo corrente de primeira idade são aqueles documentos, é aquele arquivo que contém documentos que são frequentemente consultados. E como são frequentemente consultados, eles geralmente estão próximos de mim. Quanto mais próximo ele estiver de mim, melhor para o meu uso, melhor para o meu trabalho, melhor para o meu funcionamento. Essa é a lógica. Então, lembre, falou de documentos que são usados com grande frequência e que tem que estar mais próximo de mim, eu estou falando de arquivo corrente ou de primeira idade. Uma dica. Nessa fase, na juventude, né, quando você tem criança, a criança não é muito ativa e você mantém ela longe de você ou perto de você? Perto, você sabe que ela, né, não é de confiança, porque ela mexe em tudo, bota dentro da tomada, pula na piscina, não é isso? Então logo, ó, tem que ficar próximo de ti. Certinho? Tudo bem. Ok, gente, então vamos parar aqui. Na próxima aula a gente continua, tá certo? Então fique firme aí, tá certo? Faça só um alongamento, toma uma água, toma um cafezinho, já já a gente volta. Se quiser estudar, já pode. Um grande abraço, pessoal!